Olá, alunos do sexto ano. Nós estamos aqui começando a nossa gravação da nossa semana 3, a aula 3, para darmos aqui um apoio para vocês que estão aí dando continuidade aos seus estudos remotos aí em casa, né? No nosso material aí durante esses dias, durante esse tempo, nós temos acompanhado aí com vocês a leitura de vários tipos de textos, gêneros textuais diferentes, né? Estamos aí acompanhando os textos jornalísticos, notícias, charges, semana passada vimos a entrevista, e é bom que vocês vão se relacionando com esses tipos de texto para amadurecerem o seu poder de leitura, tanto com relação às leituras que promovem uma capacidade de, de pensamento, de sair do lugar comum, né, como as leituras de mundo que estão ao nosso entorno aí, tá? Então é importante que vocês deixem, às vezes, a televisão um pouco aí, celular, né, e vá fazer a sua leitura, que seja por meio da internet mesmo, né? Mas, e aí vocês vão se adaptando com esses diversos tipos de leitura a que vocês têm acesso por aí, tá? Hoje vocês vão pegar aí a sua apostila. Lá na página 9, nós vamos para a semana 3, tá? E aí, então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a divulgação científica, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para nós darmos prosseguimento aqui à nossa aula, tá? Então, o tema de hoje é a divulgação científica, um tema que está sendo muito propalado, muito comentado aí nos meios de comunicação, né? Grupos que são a favor, grupos que são contra, então é importante a gente estar muito atento com relação a isso, né? É, Quando a gente fala aqui em divulgação científica, nós não estamos falando em opinião, não é? Que a gente está vendo por aí, que muitos grupos defendem opinião, acham que, por exemplo, a vacina deve ser tomada, ela não deve ser tomada, tá? Mas nós vamos tratar de divulgação científica, de trabalho científico, que não se trata de opinião, mas se trata de dados, de experimentos, de pesquisa e de algo que pode ser literalmente comprovada a sua eficácia, tá? Ou não. Tudo bem? Então vamos aí à página 9, divulgação científica. Ao longo da história, a humanidade se desenvolveu em muitos aspectos com a ajuda da ciência. A possibilidade de usarmos a energia elétrica para iluminar nossos lares e fazer funcionar os eletrodomésticos e eletrônicos, a invenção das vacinas, os recursos da medicina, tem hoje os automóveis cada vez mais modernos e todos os recursos que tornam nossas vidas mais confortáveis, desde alguns tecidos que nos vestem até os materiais que são construídas nossas casas, são conquistas da ciência. Então, quando nós falamos em tecnologia, a gente não está tratando apenas de internet, de novos aparelhos eletrônicos, de aparelhos celulares, de computadores. Isso é tecnologia, obviamente, né? Mas se a gente fala aqui em tecnologia, se você tem, por exemplo, um garfo que você utiliza ali para você se alimentar todo dia, isso é um desenvolvimento da ciência, né? Enquanto lá nos nossos ancestrais, né, o homem comia com a mão, ele foi desenvolvendo técnicas, foi desenvolvendo outros instrumentos para facilitar a sua vida, para tornar a vida no seu cotidiano mais confortável, né? Então, tudo isso, né, a ciência, ela se apropriou dessas coisas e traz para a nossa vida para facilitar, para trazer conforto e maior segurança também para a vida da gente, tá? Aqui, continuando no segundo parágrafo, no entanto, é importante que as descobertas científicas não se encerrem dentro dos laboratórios. Esse é o ponto principal da ciência, né? Não ficar apenas no laboratório, mas sair um pouco, né? Um estudo científico é realmente significativo e relevante quando contribui para a qualidade de vida das pessoas. Para que isso aconteça, é preciso que suas descobertas sejam divididas
em com outros cientistas e com a população, de um modo geral. Para este fim, existem os textos de divulgação científica, né? Saiu do laboratório, foi para as revistas de divulgação científica e depois, no final, ela sai do experimento e vai para a prática, né? Por exemplo, o que está acontecendo aí com a questão da vacina contra o coronavírus, né? Ou das vacinas contra o coronavírus. Nós vamos ver aqui um texto, né, que é um texto de divulgação científica. Vou fazer aqui com vocês uma rápida leitura dele e dar aqui algumas orientações para que vocês possam responder as perguntas, tá? É, aqui vocês vão observar que a estrutura do texto científico, que às vezes é diferente de outros textos que nós já até vimos por esses dias, né? Ele vai apresentar aqui um título, né? E depois, cada uma das partes que compõem o texto, olha, por exemplo, o título, passamos aqui, voltando aqui, o título, Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata Janssen contra a Covid-19. Depois temos primeiros resultados dos estudos da vacina, mecanismos de ação, inovação e pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir do título, nós temos aqui o texto é composto por outras partes, né? Então, esses subtítulos, eles ajudam o leitor a entender de forma mais rápida, mais dinâmica, a estrutura do texto, que cada trecho vem falando especificamente sobre um ponto que é significativo para a gente entender esse texto científico, tá bem? Então, vamos ao título. Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen contra a Covid-19. Está em andamento no Brasil a fase 3 do estudo clínico da Janssen, chamado de Assemble, da candidata à vacina da empresa a Covid-19, JNJ, e vem o número, não vou ficar lendo aqui os números, tá? Também conhecida como AD26. O Assemble é um estudo clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo, desenhado para avaliar a segurança e eficácia da vacina em dose única versus placebo. Ao todo, o estudo conta com a participação de aproximadamente 45 mil adultos com idades acima de 18 anos, incluindo uma parcela significativa de voluntários com mais de 60 anos. A pesquisa inclui também o Brasil, além do Brasil, participantes da Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e Estados Unidos. Ao todo, 28 centros de pesquisas participam da fase 3 do estudo no Brasil, distribuído em 11 estados com a capacidade de participação de até 7 mil voluntários no país. Com o recrutamento de voluntários concluído, a previsão é que os dados preliminares do estudo da fase 3, Assemble, estejam disponíveis até o final de janeiro de 2021. Caso queira saber mais, aí eles colocam aqui dados para você querer saber mais. Então, esse primeiro momento apresenta o quê? A pesquisa que está sendo desenvolvida pela empresa X. Depois nós temos primeiros resultados dos estudos da vacina candidata. Em janeiro de 2021, foram publicados no jornal, esse jornal aqui, né, que é um jornal específico para divulgação científica, novos dados preliminares da fase 1/2A, que demonstraram que a vacina em desenvolvimento, que demonstram que a vacina em desenvolvimento pela Janssen. Os dados demonstraram que, após uma única dose, anticorpos neutralizantes de Covid-19 foram detectados em mais de 90% dos participantes do estudo no dia 29 e em 100% dos participantes no dia 57. Uma prévia de parte desses dados iniciais havia sido publicada em outro centro aqui, né, em setembro de 2020, o que permitiu à empresa dar andamento ao estudo global da fase 3 com dose única da vacina. Então, vejam bem que
como estamos falando em pesquisa, né, são dados que precisam ser comprovados, testados, muitas vezes, né, divulgados, analisados por uma equipe ampla. Veja que não se trata de opinião se funciona ou se não funciona. São dados científicos comprovados. Mecanismos em ação. A candidata à vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus sorotipo 26, o AD26. Os adenovírus são um tipo de vírus que causam resfriado comum. Portanto, são bons transportadores em seres humanos. Ao serem modificados para desenvolver a vacina, eles não se replicam e não causam resfriado. Outra parte do processo envolve o código genético do próprio SARS-CoV-2. Ele possui em sua superfície externa uma espécie de coroa formada pelos chamados spikes, ou espigões, que são responsáveis pela ligação do vírus com as células do corpo humano. Para produzir a vacina candidata a Janssen, um material genético da proteína S presente nesses espigões é colocado dentro do adenovírus, que é vetor ou transportador. Quando a pessoa recebe a vacina composta do adenovírus não replicante, que carrega a informação genética do novo coronavírus, o corpo inicia um processo de defesa e produz anticorpos contra aquele invasor. A resposta imunológica produzida por esse processo cria, então, uma memória no corpo contra o coronavírus e ensina o próprio corpo a reconhecer e atacar o vírus quando a pessoa entrar em contato com ele. E a última parte do texto, inovação e pesquisa e desenvolvimento, o último subtítulo, né? A plataforma tecnológica ADVAC, da Janssen, usada pela empresa no desenvolvimento da vacina contra o Covid-19, é uma tecnologia comprovada que já foi utilizada pela empresa na pesquisa e desenvolvimento de outros projetos de vacina. A vacina da Janssen contra o Ebola, recém-aprovada pela Comissão Europeia, é um dos exemplos. Além disso, as candidatas da vacina contra Zika, HIV e o vírus sincicial respiratório, o VSR, também estão sendo desenvolvidas a partir dessa plataforma. Estudos clínicos dos imunizantes desenvolvidos pela plataforma já tiveram mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, englobando idades e perfis diversos de participantes. Essa tecnologia tem permitido à empresa desenvolver rapidamente novas candidatas às vacinas e aumentar a capacidade de produção em larga escala da candidata ideal. A última parte vem falando, então, de outros produtos, de outros testes e outros experimentos que a empresa vem fazendo. Tá? Então, observe que a estrutura do texto científico, né, o objetivo do texto científico é falar, no caso aqui, mais especificamente sobre o desenvolvimento da tecnologia, dos experimentos, né? E mais especificamente aqui da vacina contra o Covid-19. Fala aqui dos processos por que ela passa e no final aqui cita outros produtos que já foram desenvolvidos ou que estão sendo desenvolvidos também pela empresa. Tá? Agora vamos às questões para ajudar aí vocês. Tá? O texto que você leu, você pode voltar e fazer uma segunda, uma terceira leitura para melhorar aí a sua capacidade de entendimento. Tá? O texto que você leu é a divulgação de um estudo científico que precisa seguir rigorosamente alguns procedimentos. Qual o objetivo do trabalho científico tratado no texto? Né? O objetivo desse trabalho científico tratado no texto, qual foi esse objetivo? Tá? Volta lá no comecinho do texto, lá no primeiro parágrafo, dá uma olhada naquele primeiro parágrafo para você responder bem essa pergunta aqui. Já fiz um breve comentário aqui com vocês. Tá? Questão número 2 também bastante simples. É comum em texto científico, em texto de divulgação científica, o uso de títulos e subtítulos que organizam as ideias a serem apresentadas. Localize no texto e transcreva. Qual é o título? Está lá no começo, depois aquelas outros subtítulos que vêm desenvolvendo, dividindo o texto em partes, tá bem?
Questão número 3, o texto apresenta dados numéricos que nos ajudam a compreender o processo realizado. Localize os dados no texto e complete a tabela. Para completar a tabela, é necessária uma outra leitura mais atenta. Então, você vai buscar lá no texto o número de centros de pesquisa, são dados que estão claramente expostos lá no texto, tá? É só um pouquinho de esforço, voltar e procurar esses dados e colocá-los aqui. Você vai procurar lá o número de centros de pesquisa que participam da fase 3, aproximadamente quantos adultos foram testados, está claro isso lá no texto. O número de doses necessárias para imunização, percentual de imunização entre as pessoas testadas, tá? São dados que estão lá no texto, só buscar. Questão número 4, de acordo com o texto, responda: que outra vacina foi desenvolvida e aprovada utilizando a mesma plataforma tecnológica que está sendo usada na pesquisa da vacina contra a Covid-19? Lá no último parágrafo, tá? Você volta aqui no último parágrafo, tem esses dados que você precisa para responder essa questão A da número 4. E a B, que outras vacinas estão sendo desenvolvidas utilizando esta mesma plataforma tecnológica, também lá no último parágrafo, tá bem? Vejam bem que o objetivo dessa aula é você parar para fazer uma reflexão, fazer uma leitura e observando a sequência dos tipos de texto que vocês têm tido acesso aí, vocês terem realmente acesso a vários tipos de textos diferentes, se envolverem com eles e fazerem leituras de gêneros diferentes, leituras diversificadas aí no seu dia para aprimorar o seu poder de leitura, o seu poder de entendimento de mundo, tá bem? Essa foi o tema da nossa aula de hoje. Tendo dúvidas, né, entre em contato diretamente com a sua escola, com o professor que está acompanhando vocês por aí, tá? E vão tirando as suas dúvidas. Na semana que vem, nós voltaremos com a semana 4, estaremos aqui para passar aqui para fazer um breve comentário e retirar algumas possíveis dúvidas gerais. Um abraço para vocês e até a semana que vem.